Bom dia, bom dia. Como é maravilhoso a gente começar as primeiras, agora são exatamente as primeiras horas do dia e nós começando orando, ouvindo a palavra de Deus. Eu quero agradecer as mensagens, eu quero agradecer as orações e hoje eu falei assim, vou colocar uma maquiagem assim que a gente vence orando, a gente vence levantando e Deus conta conosco. Vamos agora continuar nessa história maravilhosa. Ei, Rebeca, estamos aqui, né? Gente, esse livro é muito especial, né? Tem esse livro na versão adulta também, mas ela não fez assim como esse aqui não. Então eu quero na versão que tem esses desenhos mesmo, é da maneira que eu recebi de Deus e é a maneira que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida demais. Eu tenho certeza que Deus está falando no coração de todas nós aqui, como que eu tenho recebido mensagem de como que esse livro tem sido bênção, não é verdade? E vamos recapitular um pouquinho. Ontem nós paramos quando o medo estava começando a jornada, né? Ela estava lá presa nos seus medos, nos seus parentes, mas ela conseguiu sair de lá, escutou a voz do pastor e agora ela está em direção para os lugares altos. Então é aqui que ela começa essa jornada, tá bom? Vamos lá, vou começar a colocar aqui as imagens pra gente começar. Então vamos lá. Eu acho que com as imagens também fica bom, né? Todo mundo tem falando que tem amado. É uma desenhista, né? Ela teve uma pessoa para desenhar, especialmente essas figuras, essas imagens, e eu acho que retrata muito, de uma maneira muito sigela, né? Então, quando a flor do amor florescer em seu coração, você receberá um novo nome. Ele respondeu, o pastor respondeu para Medo, suavemente. Lembra da minha promessa? Ela lembrou. Foi ontem mesmo quando ele plantou amor em seu coração e prometeu que ela mudaria o seu nome, que mudaria o meu nome. Ela olhou nos olhos do pastor. Vou confiar em você e fazer o que quiser, disse ela. Olha isso. Eu vou confiar em você e eu vou fazer o que você deseja. Em muito pouco tempo, eles atravessaram uma ponte nas montanhas. Ali, pedras enormes estavam espalhadas por toda parte. E de repente, Medo viu duas mulheres sentadas em uma das pedras perto do caminho. Ambos usavam véus sobre o rosto. Quando o pastor e Medo se aproximaram, as duas se levantaram e se curvavam silenciosamente diante do pastor. Aqui estão, Medo, as duas ajudantes que te prometi, disse o pastor calmamente. Medo olhou para elas com medo. Elas eram altas e pareciam muito fortes. Mas por que elas usavam véus? Porque elas estavam escondendo o rosto? Por que elas não disseram nada? Quem são elas? Ela sussurrou para o pastor. Quem são elas? Você vai me dizer o nome delas? Por que elas não dizem nada? Elas não podem falar? Sim, Medo, elas podem falar, disse o pastor. Mas elas falam um novo idioma. É uma das línguas aqui da montanha que você ainda não aprendeu. Mas ao viajar com elas, pouco a pouco, você aprenderá a entender as palavras que elas falam. Elas são as duas melhores professoras que eu tenho, disse ele, apontando para a primeira mulher silenciosamente. Essa é a tristeza. E a outra irmã gêmea é o sofrimento. Pobre Medo, ela ficou muito pálida e começou a tremer. Ela sentiu como se estivesse desmaiando e se apegou firmemente ao pastor.
Eu não posso ir com elas. Ela chorou. Eu não posso. Ó pastor, porque o Senhor deve fazer da tristeza e da sofrimento as minhas ajudantes. Alegria e paz, elas podem ir comigo? Elas me fortaleciam, elas me ajudavam a ser feliz na jornada se eu fosse com elas. Eu nunca pensei que o Senhor faria isso comigo. Ela desfez-se em lágrimas. Ele respondeu muito gentilmente: Medo, você confia em mim? Você vai querer ir com elas ou você vai querer voltar para o vale, para todos os seus parentes medrosos e para você se casar com covardia? Medo tremeu somente de pensar isso. Que escolha terrível eu tenho que fazer. Ela conhecia muito bem o medo, mas o sofrimento e a tristeza pareciam ainda mais aterrorizantes. Como ela poderia ir com elas? Então ela olhou para o pastor e de repente percebeu o quanto ela o amava. Mesmo que ele pedisse algo que para ela fosse muito difícil, ela faria. Eu quero voltar. Ela perguntou: ó pastor, para onde eu iria? Em todo o mundo eu não tenho ninguém além do Senhor. Ajude-me a fazer o que o Senhor deseja. Ajuda-me a confiar em ti. Ao ouvir essas palavras, o pastor subitamente levantou a cabeça e deu uma risada cheia de prazer e de muita vitória. Ele ecoou pelas paredes rochosas e por um momento pareceu que as montanhas estavam sorrindo junto com ele. Então ele falou: não tenha medo, apenas acredite. Vá com a tristeza e com o sofrimento. Quando você chegar nos lugares difíceis, dê a sua mão a elas e elas levarão você exatamente aonde eu quero que você chegue. Ela deu um passo à frente. Essas são a tristeza e o sofrimento. Ela deu um passo à frente olhando para as duas mulheres com véu e disse com uma coragem que nunca havia sentido antes. Ela olhou para essas mulheres e disse: eu vou com vocês. Por favor, mostre o caminho. Mas ela não conseguiu segurar nas mãos de nenhuma delas. O pastor riu novamente. Lembre-se da minha promessa de levá-la aos lugares altos, que eu vou levar você aos lugares altos e transformar seus pés em pés de corça. Ele entregou a ela, a Medo, um saco cheio de comida e água para a jornada. Então ele pulou em uma grande rocha ao lado do caminho e dali para o outro e ainda o outro. O pastor foi pulando pelas montanhas até ficar fora de vista. Medo começou mancando em direção aos lugares altos, fingindo nem ver as mãos daquelas mulheres estendidas a ela, das ajudantes da tristeza e do sofrimento. Para pensar, você e eu provavelmente sentimos o mesmo medo que Medo sentiu em relação à tristeza e ao sofrimento. Preferimos ter a alegria e a paz em nossas vidas do que qualquer outro tipo de problema e de dor. Você conhece pessoas que amam ao Senhor, mas que ainda sofrem muita tristeza e dor? Talvez eles estivessem muito doentes ou alguém próximo a eles morresse. Que tipo de pessoa eles são? Temos uma escolha a fazer quando a tristeza e o sofrimento aparecem. Podemos ficar chateados e zangados, ou podemos agradecer a Deus e confiar nele para cuidar de nós. Podemos deixar que os problemas de nossas vidas sejam usados para nos fortalecer o nosso homem interior. Leia o grande livro, Isaías 53, versículos 3 e 5. Jesus conhece a tristeza e o sofrimento. Salmo 119, 71. Os problemas podem ser bons para nós.
Salmos 46:1. Deus está conosco em tempos de angústia. E uma pequena oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sofreu em meu lugar. Quando acontecerem coisas que me magoam e me entristecem, por favor, ajude-me a confiar no Senhor. Use a tristeza e o sofrimento que às vezes eu encontro na vida para fortalecer o meu homem interior. Amém. Vamos continuar. Desde o começo, as montanhas eram mais íngremes do que Medo podia suportar sozinha. Não demorou muito tempo até ela precisar das suas ajudantes. Cada vez que ela segurava a mão da tristeza e do sofrimento, uma dor aguda atravessava ela. Mas uma vez que ela segurava com força as mãos delas pareciam muito fortes. Elas pareciam capazes de puxá-la até levantá-la sobre os lugares que ela pensava serem impossíveis de passar. Também não demorou muito para ela perceber que precisava da ajuda delas muitas vezes. Para sua surpresa e angústia, havia inimigos, muitos inimigos ao longo do caminho. Olha só que interessante. Veja bem, lá no vale que tinha sido a casa do medo, todos os seus parentes temiam e estavam muito chateados. Pensar que Medo havia escapado do vale e realmente fosse morar nas montanhas com o pastor que eles odiavam tanto. Feia, aleijada e com medo. Por que ela deveria ir morar nos lugares altos? Eles pensavam. Talvez ela recebesse um lugar de serviço no palácio do grande rei. Não que eles quisessem ir para as montanhas, mas era terrível pensar que Medo estaria nesses lugares altos. Eles tiveram então uma reunião para decidir como capturaria e traria Medo de volta ao vale para ser escrava deles. Mas como eles poderiam fazer isso? Ela estava sob a proteção do grande pastor. De alguma forma, eles teriam que induzi-la a querer voltar por si mesma. Finalmente, foi decidido. Mandariam um primo distante para poder fazer essa tentativa. Ele era forte, poderoso e ele era muito bonito. Olha só que interessante. O nome dele era Orgulho. Ele seria o melhor para convencer Medo a voltar para o vale. Medo longe do pastor principal e ele não Medo estava longe do pastor principal e ele não ia desistir facilmente. Ela ficaria orgulhosa demais para retornar ao vale. Ele ficaria orgulhoso demais para voltar no vale sem ela. Então ele era a pessoa perfeita para tentar de tudo para trazer Medo de volta para o vale. Então o assunto foi resolvido. Medo e suas ajudantes estavam em sua jornada por apenas alguns dias. Certa manhã, elas dobraram uma esquina no caminho rochoso e lá estava. O Orgulho estava vindo em direção delas com um grande sorriso. Olha só. Medo ficou surpresa ao vê-lo e ainda mais surpresa quando ele a cumprimentou. No passado, ele sempre ignorava Medo com o nariz empinado para o ar. Bem, ei prima, Medo, aqui está você, finalmente. Eu tenho tentado te encontrar para eu conversar com você. Olha só. É claro que ela deveria saber que não devia parar para falar com nenhum de seus parentes do vale. Mas Medo se sentiu bem ao ver o jovem bonito e realmente querendo falar com ela, depois de ser ignorada por ele por anos.
Como vai, primo, Orgulho? Ela perguntou. Medo disse. Aí o Orgulho disse, Medo pegando na mão dela. Eu vim tentar te ajudar. Naquele momento, o caminho não era tão íngreme e o medo havia soltado as mãos da tristeza e do sofrimento. Minha prima querida, você deve sair dessa jornada e voltar comigo para o vale. Você sabe o que vai acontecer com você se você continuar? Todas as promessas que o pastor fez sobre levá-la ao seu reino e fazer você viver feliz para sempre não se tornarão realidade. Quando ele te levar até as partes mais distantes das montanhas, ele vai te deixar lá pelo resto da sua vida e as pessoas vão te rejeitar, vão rejeitar você e zombar de você. A pobre Medo agora pode usar a sua mão, mas Orgulho, ela queria soltar a mão do Orgulho, mas Orgulho segurou ainda ela com mais força. Ela escolheu ouvi-lo. Agora seria muito difícil ela fugir dele. Olha só que interessante, ele foi segurando ela, né? Além disso, ela estava secretamente pensando nos seus pensamentos. E se o pastor não cumprir as suas promessas? E se as pessoas realmente zombar de mim e me rejeitar por ter confiado nele? Ela não queria acreditar no que o Orgulho estava dizendo, mas com ele assegurando forte a sua mão, era difícil não acreditar nas palavras que ele estava falando. Volte, Medo, ele insistiu. Desista antes que seja tarde demais. O que há lá em cima que poderia valer a pena essa jornada tão difícil? Estou procurando o reino do amor. Ela disse, estou procurando o reino do amor. O pastor transformará os meus pés tortos em pés de corça e eu vou poder correr e pular nos lugares altos, ela sussurrou. Logo você, ele zombou. Você não sabe como você é feia e deformada. Ora, nem no vale, que é o vale, ninguém te ama. Como você pode esperar viver no reino do amor? Todos dizem que nada além de beleza que pode viver lá. Vamos, seja honesta com você mesma. Volte comigo antes que seja tarde demais. Pobre Medo. O desejo de voltar era quase irresistível naquele momento. O Orgulho a abraçou com força e as suas palavras soaram tão verdadeiras, mas então em seu coração ela viu o pastor. Ela lembrou-se do olhar em seus olhos quando ele disse: lembre-se da minha promessa de levá-la aos lugares altos e de fazer os seus pés como da corça, e prometo que você receberá um novo nome. Antes que o Orgulho pudesse perceber o que estava acontecendo, o Medo gritou: venha, venha, pastor, venha rápido, me ajuda. Houve o som de pedras soltas e um grande salto, e no momento seguinte o pastor estava no caminho ao lado deles. Seus olhos estavam brilhando e o seu cajado, o cajado do pastor, estava bem alto sobre a cabeça de Medo. Ele entrou, retirou o Medo dos braços do Orgulho, que imediatamente deixou Medo. Correu pelo caminho e virou a esquina, escorregando e tropeçando nas pedras enquanto caminhava. A voz do pastor era gentil, mas era firme. Medo, por que você deixou o Orgulho segurar a sua mão?
Se você estivesse segurando as mãos das suas ajudantes, isso nunca teria acontecido. Ela olhou para o pastor por um longo momento. Então, pela primeira vez, por sua própria vontade, medo estendeu as mãos para suas duas ajudantes. A tristeza e a sofrimento pareciam amigas ainda mais dolorosas agora, mas medo a segurou com força e se virou para continuar a jornada nos lugares altos. Para pensar, quem é o orgulho? Desde o início dos tempos, o orgulho tem sido um grande inimigo. Quando você olha para as histórias da Bíblia, o orgulho fez muitas pessoas de Deus tropeçarem e caírem em sua jornada. Como Adão, Eva, Sansão, Saulo, Salomão. Orgulho é algo em nós que quer que façamos somente o que desejamos, não o que Deus deseja para nós. O orgulho diz: eu não preciso de Deus ou de mais ninguém. O orgulho diz: eu. O orgulho se preocupa com o que as outras pessoas pensam, mais do que o Deus pensa ao nosso respeito. O oposto do orgulho é a humildade. A humildade diz: preciso da ajuda de Deus. Provérbios 16, 18, para memorizar. O orgulho procede à queda, mas quando ando com Jesus, permaneço reto em lugares altos. Outra oração. Ó Senhor, ajuda-me a não ouvir o orgulho. Ajuda-me a não me preocupar com o que as outras pessoas pensam de mim. Eu quero que minha vida te agrade. Eu quero depender do Senhor para tudo. Eu sei que eu não posso sobreviver nessa vida a menos que o Senhor não vá comigo. Mas com o Senhor ao meu lado, eu posso fazer todas as coisas, como fazer amigos, como passar nos testes da vida, como obedecer aos teus mandamentos e obedecer ao reino do Senhor, como limpar a minha vida diariamente. E nós continuamos, essa história ainda vai ficar muito interessante. Eu amei esse livro. Esse livro, na verdade, eu já falei para vocês, ele é de adolescente, né? Ele é de criança, mas esse livro é tanta verdade que tem nesse livro. E depois vocês vão ver, né, o final dessa história. Eu tenho certeza que esse livro está abençoando as nossas vidas. E muitas vezes nós nos perguntamos, por que tanto sofrimento? Por que tanta tristeza? Mas é nesses momentos que Deus está nos levando para os lugares altos. Ela nos leva, né, a um tesouro na dor,